Versículo de número 11. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 11, versículo de número, 1 Coríntios 13, versículo 11. 1 Coríntios 13, versículo de número 11. Quem encontrou, diga comigo: eu vou morar no céu. Aleluias. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Vou ler mais uma vez. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Levante sua mão direita comigo aos céus. Diga comigo assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Amém? Queridos irmãos, um culto especial ao qual nós estamos relembrando alguns louvores que marcaram a nossa vida. Eu pedi a Deus uma palavra para hoje, para que não possamos mudar o propósito. E o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração. Nós somos uma metamorfose. Nós mudamos. Sabemos que o apóstolo Paulo escreveu 2 cartas à igreja de Corinto, uma igreja que era rica em dons. Os dons se manifestavam na igreja. Era uma igreja que, se fosse conhecida hoje, seria uma igreja como uma igreja pentecostal. No culto da igreja de Corinto tinha revelação, profecia, interpretações. A igreja era um avivamento tremendo. Porém, Paulo diz que era uma igreja ainda infantil. Era uma criança espiritual. Eles ainda não haviam amadurecidos. Na igreja de Corinto, vê se tem alguma semelhança conosco. Na igreja de Corinto tinha algumas panelinhas dentro da igreja. Será que hoje, em 2018, tem panelinhas dentro da igreja? Como assim, pastor? Na igreja de Corinto, uns diziam assim: eu sou de Paulo. Outros diziam assim: não, eu sou de Pedro. Outros diziam assim: não, eu sou de Apolo. Aí tinha um grupinho que diziam assim: olha, eu não sou de Pedro, não sou de Paulo, não sou de Apolo, eu sou de Jesus. Aí você dá glória, né? Só que quando você vai estudar a igreja de Corinto, os piores eram os que diziam: eu sou de Jesus. Porque a religiosidade era grande. Era uma igreja que tinha dons, e Paulo vai exortá-los dizendo: vocês podem, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Paulo então está ensinando essa igreja. É uma igreja que precisa amadurecer. E nesse capítulo 13 da sua primeira epístola, ele diz assim: quando eu era menino, andava como menino, falava como menino, discorria como menino, mas depois que deixei de ser menino, cheguei a ser homem. Ou seja, eu cresci, amadureci, eu deixei as coisas de menino. Há pessoas que precisam amadurecer, precisam deixar as coisas de menino. E isso tudo é uma mudança.
É uma mudança de fases, da criança, do adolescente, um jovem e até a fase adulta. Nós mudamos. Tem mudanças em nossas vidas que são mudanças que não tem como segurar. Por exemplo, cabelos brancos acontecem. Eles vêm conforme o tempo. As rugas aparecem conforme o tempo. A musculatura, você está pensando que o Dagner vai manter isso aí até os 80, irmão? A lei da gravidade é para todos. Tudo que sobe. Entenda uma coisa. Nós mudamos. Você acha que o Jair não tinha cabelo? Nasceu careca? Nasceu, né, Leonardo? Nasceu não? Nasceu careca assim já. Você pensa que tem pessoas que tinham cabelo, depois vai perdendo, já era, já foi. Por quê? Porque o tempo passa. Nós mudamos. E quais são as mudanças que ocorrem na nossa vida? Tem mudanças que são mudanças naturais. Os cabelos, a nossa pele, são mudanças naturais. Também tem mudanças que ocorrem na nossa vida que são mudanças traumáticas. Como assim? Tem pessoas que mudam o jeito de dirigir depois que sofrem um acidente. Eles se tornam mais cautelosos. Há pessoas que são assim. Tem traumas na vida de pessoas que mudam. Certas pessoas, devido ao trauma que aquela pessoa teve. O que mais muda, pastor? O ambiente ao qual onde eu vivo também pode me mudar conforme o tempo. Paulo diz isso à própria igreja de Corinto, dizendo que as más conversações corrompem os bons costumes. A vida é assim. Nós vamos mudando. Você muda com um trauma de um relacionamento. Você vai mudando. Às vezes a pessoa vai tendo experiências traumáticas no relacionamento, no namoro, no noivado, no casamento, que isso vai mudando o jeito da pessoa. Tem pessoas que vão ficando mais casca grossa, mais coração duro, porque vai sofrendo demais na vida. E às vezes ele pensa, será que eu nasci para sofrer? Será que vida é essa? Isso vai mudando a pessoa. O ambiente onde eu vivo, às vezes tem pessoas que são fáceis de se levar. Você sabe que tem pessoas que aqui é uma bênção, mas pelo convívio do trabalho você não conhece se ele é crente ou não é. Porque o ambiente onde ele trabalha, ele deixa se levar pela convivência. Você não consegue ver mudança nele. Você não consegue ver uma pessoa que está ali, um grupinho no trabalho, brincando, vendo coisas que não são para ver no celular, falando piadas insanas, coisas impróprias, e ele está lá no meio, e aquele ambiente vai mudando. A minha mãe me dizia quando pequena assim, medida com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Às vezes nós vamos andando e crescendo com pessoas erradas, e nós vamos pegando aquele jeito de pessoas erradas, exemplos de pessoas erradas. E são certos exemplos. Entenda uma coisa, para que você possa ter uma mudança saudável, preste atenção, para que você possa ter uma mudança saudável, você precisa ter um bom exemplo. Você precisa ter alguém como um bom exemplo, para que você possa mudar de uma maneira saudável. Paulo, a própria igreja de Corinto, vendo a dificuldade
imitadores, assim como eu sou de Cristo. Você quer ter uma mudança saudável na sua vida? Saiba escolher os seus espelhos, as suas referências. Paulo dizia assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Por quê? Porque na vida nós mudamos das nossas amizades. Às vezes você fica mais cauteloso nas amizades. Às vezes pelas experiências na vida, de você ir muito aberto, de coração aberto, de você ir desarmado, você já foi muito traído, você já foi muito traída. Hoje em dia você vai abrindo os olhos para você, não é qualquer pessoa que é seu amigo. Por quê? Porque você mudou. Porque os traumas que você teve, as decepções que você teve, foram te mudando. Então você vai sendo mais receoso na questão de amizades. Às vezes também nós temos mudanças em prol do nosso corpo. Você começa a dizer: não, segunda-feira eu vou começar uma dieta. E essa segunda-feira não chega, vou cortar o refrigerante, meu claro. Mas são mudanças, são hábitos que nós vamos mudando. Às vezes por causa de uma doença, pastor Profeta, os nossos hábitos alimentares vão mudando. A vida é assim, nós somos uma metamorfose ambulante, nós vamos mudando. Nós vamos mudando conforme os tempos vão passando. Nós vamos mudando. Mas sabe o que eu vejo aqui na igreja de Corinto? Paulo, ele me mostra que para que você possa ter uma mudança saudável, para que você possa ter uma mudança saudável, o ambiente onde você está precisa ser amável. Como assim, pastor? Olha o que Paulo diz à igreja de Corinto: aonde o Espírito Santo de Deus habita, aí há liberdade. Você tem que mudar em liberdade. Sabe por quê? Porque não adianta você mudar com medo. Porque a lei gera medo. Não isso, não aquilo. Não isso, não aquilo. Não isso, não aquilo. Não isso, não pode isso, não pode aquilo. Só que o medo não muda ninguém. Porque depois que você perder o medo, você volta a praticar tudo que você praticava. Você percebe que tem pai, olha só, você percebe que tem pai, mãe, que você chega a dizer: olha, seu filho fez isso, sua filha fez isso. Ela assim: o quê? Minha filha não, meu filho não, meu filho é um anjo. Minha filha, por quê? Porque na sua casa ela tem medo. Porque muitas das vezes nós somos filhos, experiência própria, tá? Como filhos nós deixamos de fazer algo por medo aos pais, mas quando nós perdemos o medo dos pais, nós fazemos. Aí Paulo está dizendo assim, ó: aonde ao Espírito de Deus há liberdade. Nesta noite, neste culto, estamos aqui ouvindo louvores. Eu não sei se você prestou atenção nos louvores. Você prestou atenção nos hinos que você cantou hoje? Você prestou atenção nas letras que você cantou hoje a Deus? O qual alguns anos atrás os hinos de fogo. Sabe aqueles hinos que hoje a gente fala assim: olha, se cantar esse hino o culto vira. Sabe esses corinhos que hoje nós não damos valor? Que a gente fala assim: não, é um corinho, é um hino. Há alguns anos atrás eram os hinos que mudavam o ambiente. Por quê, pastor? Se você prestou atenção, é só hino dizendo: ele exaltado. Aleluia. Oh, glórias. Eram hinos que louvavam a
Deus, eram hinos que engrandeciam a Deus, eram hinos que exaltavam a Deus. Hoje em dia, infelizmente, há muitos hinos de autoajuda. Alguns hinos atrás eram ajuda do alto, mas eu creio na minha geração. Eu ainda creio. Eu dou glórias a Deus porque eu fui criado dentro da casa do Senhor e pude ver, e vi muita coisa boa, presenciei muita coisa boa. E sabe o que o Espírito Santo falou para mim? O Espírito Santo falou para mim assim: meu filho, você muda, mas eu não mudo. 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 Será que você pode emprestar a tua mão ao Espírito Santo de Deus? Por favor, segura na mão dessa pessoa que está do seu lado, por gentileza. Segura na mão dele, segura na mão dela. Fala para ele, fala para assim: você pode ter mudado, viu? Aleluia, você pode ter mudado. Não só na aparência, mas no seu jeito de ser. Elemaia, calamante, chorando, ele mandava uma séria. Mas já passou séculos e séculos. Fala para ele, fala. Já passou séculos e séculos. O nosso Jesus Cristo continua o mesmo. O nosso Jesus Cristo continua o mesmo. O nosso Jesus Cristo continua o mesmo. Aleluia. E o que eu vim falar para você hoje é simples, simples. Por quê, pastor? Porque o Evangelho é simples. O Evangelho é simples. Tem pessoas que estão aqui nessa noite, sabe por quê? Porque ouviram um dia alguém pregar: Jesus te ama, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus leva para o céu. Você pode levantar as duas mãos, as duas. Você pode fechar os teus olhos aonde você está. Você pode encher esta casa de adoração. Você pode encher esta casa de adoração. Você pode. Você pode glorificar a Deus aí, simplesmente pelo fato de você ter vida, simplesmente pelo fato de você estar vivo. Você sabia que há pessoas que gostariam de estar aí onde você não está, onde você está sentado agora aí, mas tem gente que está no hospital, mas tem gente que está no presídio e queria estar aqui onde você está. E você muitas das vezes vem para o culto, sai culto não agora, vem para o culto, sai culto, é a mesma coisa. Mas Jesus está dizendo para você: eu não mudo, eu sou mesmo ontem, eu sou mesmo hoje. Oh glórias, oh glórias. Vivemos hoje um tempo em que as mudanças que estão ocorrendo na vida das pessoas, vivemos uma geração dodói. Vivemos uma geração dodói. Uma geração que por pouca coisa não vem para a igreja mais. Vivemos uma geração que por pouca coisa a pessoa fica emburrada, senta no banco e fica ali mofando, não trabalha mais. Aí Paulo diz assim: quando eu era menino, sabe que tem criança que fica empurrada, faz malcriação por tudo. Sabe o que eu mais ouvi? Sabe o que eu mais ouvi? Quando você vem para o campo, tem irmãos que falam assim: cuidado, viu? Porque tem igreja que, para judiar do pastor, eles fecham a mão e deixam o pastor passando a rua, porque o pastor vive do dízimo, vive da ajuda da igreja. E o engraçado é que tem gente assim que fica guardando lá 1, 2, 3, 4, 5,
até mudar o pastor, até sair, e ficava assim: eu não ajudo mais, eu não faço mais, pensando ele que está prejudicando o pastor, mas está prejudicando ele mesmo. Tem gente que diz assim: olha, não, eu não vou fazer mais, eu não vou nada, eu fazia isso, fazia aquilo, fica empurrada, fazendo biquinho, igual criança. Você já viu criança? Quando a criança ela não fala, a gente fica assim que nem um bobinho. Fala papai, fala papai, fala mamãe. A vovó chega e diz: fala vovó. O vovô chega e fala: fala vovô. Quando a criança começa a falar, a gente fica quieto, criança. Fala muito, criança. Porque criança quando começa a falar, fala. Aí Paulo diz assim: quando eu era menino. E tem gente que é igual menino, fala muito. Aí Paulo diz assim: ó, quando eu era menino, andava como menino, me comportava como menino. Mas depois que eu cheguei a ser homem, sabe o que ele está querendo dizer com isso? Falava muito, agora eu ouço mais. Porque tem mudanças na nossa vida e nós vamos aprendendo. Nós vamos aprendendo. A gente vai assim: não, hoje eu vou dar língua, mas não falo. Certas experiências vão nos amadurecendo. Mas entenda uma coisa: Jesus não muda. Eu posso falar uma coisa para você? O mesmo Jesus que me batizou aos 9 anos de idade em um culto de segunda-feira, que é culto de oração, ele continua o mesmo. O mesmo Jesus que curou a minha mãe, deu um coração novo para ela, sem ela precisar ir para o hospital, fez a cirurgia dentro de casa, ele ainda continua o mesmo. O mesmo Jesus que alguns anos atrás te deu muita vitória, muita bênção, mudou muita palavra de juiz, mudou muita palavra de advogado, mudou muita palavra de médico, ele continua o mesmo. Sabe o que ele mudou? Você. Hoje nós viemos para o culto querendo receber. Só que culto não é lugar apenas de receber, é lugar de entrega. Entrega a tua vida diante do altar. A palavra de hoje é simples, porque o evangelho é simples. Você pode ter mudado, mas o nosso Deus não mudou, ele continua o mesmo. Eu quero que você, por gentileza, fique em pé. Fique em pé. Oh, meu Deus. Coloque as mãos no seu coração, por gentileza. Feche os teus olhos, por favor. Eu quero que você fale com Deus aí. Fale com Deus. Fale com Deus. Conversa com Ele aí. Lembra como você era, como você é. Oh, glória. Lembra quantas coisas você fez para o reino que hoje você não faz mais. Jesus está dizendo para você hoje: eu sou o mesmo. Oh, glórias, eu não mudei.
Fala com Deus, fala. Fala com Ele. Oh Espírito Santo. Fala com Ele. Oh glórias. Fala com Ele, Senhor, me ajuda. Fala com Ele, Senhor, eu não quero ser como eu era. Eu quero ser melhor. Eu quero ter uma mudança saudável. Fala com Deus. Oh Espírito Santo. Fala com Deus. Senhor, aqui está a tua igreja. Aqui estamos nessa noite. Estamos aqui em um só propósito. Propósito esse de te adorar. Propósito esse, ó Deus, de entregar a Ti o nosso melhor. Nós viemos aqui te adorar, ó Deus. Estamos aqui, ó Deus, sabendo que Tu és o mesmo e não muda. Alguém pode dizer, não acontece mais milagres como antes. Não acontece mais coisas como antes. Oh Espírito Santo, nós somos os culpados, porque nós mudamos. Espírito de Deus, tira tudo do nosso coração, tudo que não provém de Ti. Tu és Deus, ó Senhor. Tu és Senhor. Ó Deus, nós viemos aqui nessa noite para Te adorar. Nessa noite feliz, Viemos aqui para agradecer o Teu neste nome. santo lugar, eu marquei Viemos aqui te adorar. encontro com Deus. Pelo que Tu és, ó Senhor. Seu amor é real, Sua paz gozarei.
você ora comigo, aonde está a primeira pessoa que gostaria de mudar a sua vida? Você que entrou aqui hoje afastado, enquanto a igreja está orando. Você que entrou aqui hoje que não é crente, mas você quer mudar a sua vida. Eu quero te dizer que Jesus te ama muito. E enquanto a igreja ora, cadê você? Você quer entregar a sua vida para Jesus. Você quer entregar a sua vida ao Senhor. Nós queremos orar por você. Enquanto a igreja está orando, cadê você? Tem alguém no nosso meio? Tem um sinalzinho com a sua mão? Jesus te ama. Jesus te chama. Enquanto a igreja está orando, que o Espírito Santo trabalhe no teu coração. Aproveite essa oportunidade. Jesus te chama. Jesus te ama. Jesus quer te levar para o céu. Jesus quer mudar a tua vida. Ser crente não é fácil. As lutas aumentam, as dificuldades vêm, as aflições vêm, mas nós temos a garantia de que o Senhor Jesus está conosco e conseguimos vencer as aflições da vida, conseguimos vencer as lutas. Tem alguém em nosso meio? Aproveite. Jesus te chama. Está vindo uma jovem. Oh, glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. A segunda pessoa. A segunda pessoa. Deus está lhe dando uma oportunidade. Nós não estamos pregando religião. Estamos falando de Jesus. Jesus transforma. Jesus muda. Está vindo mais um jovem. Está vindo a terceira. Está vindo a quarta. Jesus te ama. Jesus quer mudar a sua vida. Onde está você? A quinta pessoa. Você que quer voltar para Jesus. Você que quer entregar a sua vida ao Senhor. Aproveite. A oportunidade está aberta para você. A igreja pode levantar as mãos aos céus. A igreja, quem está feliz por essas vidas aqui? Você pode dar glória a Deus bem gostoso. A vitória está voltando para o Senhor Jesus. O Rangel também está voltando para Jesus hoje. Está aceitando a Jesus. Diga comigo assim, ó: filho de crente não é crente
Eu nasci na igreja, irmão, mas aos 9 anos um pastor veio pregar isso lá na cidade Atlântica 1, dizendo assim, ó, filho de crente não é crente. Se você já faz uso da razão, você precisa vir confessar Jesus como Senhor e Salvador. E aos 9 anos eu fui lá aceitar Jesus como Salvador da minha vida, viu? Mesmo nascendo na igreja. Nessa noite, eu te aceito como Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Amém? A Josimari também está aceitando o Senhor Jesus. Essa Eu te aceito, Salvador, da minha vida. Perdoa meus pecados. Escreve meu nome no livro. Você pode dar glória a Deus por isso? Vinícius, ele está voltando para o Senhor hoje. Ele já se aqui, ele está voltando. Levante as suas mãos para cá. Tem uma alma, tem duas, tem três, tem quatro, tem cinco. Pastor, mas são todos jovens e adolescentes. Entenda uma coisa: Jesus salva uma família por causa de uma criança. Jesus salva uma casa inteira por causa de um jovem, de um adolescente. Você crê que o Senhor pode salvar famílias por causa dessas vidas que estão aqui? Levante as suas duas mãos para cá, então vamos abençoar a vida deles. Senhor, em nome de Jesus, queremos apresentar a vida de cada um deles. Que o Senhor venha guardá-los, que o Senhor venha fortalecê-los, que o Senhor venha ajudá-los, ó Deus, a permanecer firme na tua casa, nos teus caminhos, a permanecer firmes em ti, ó Senhor. Eu abençoo a vida do teu filho, Senhor, em nome de Jesus. Nós abençoamos estas vidas que estão diante do teu altar, em nome de Jesus. Ó Pai de amor, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E se a igreja está feliz, a igreja diga.